Olá, seja bem-vindo ao nosso vídeo Tira Dúvidas! Vamos lá, vamos tirar a dúvida de hoje. A dúvida de hoje é a seguinte: como é que eu faço para ser nutricional com IMC, IMG e IMN? Legal, Sérgio. O que significam essas siglas todas? Primeiro, IMC, índice de massa corporal, índice de massa gorda e índice de massa magra, ou índice de massa livre de gordura. Tá? Prefiro utilizar o termo índice de massa magra, tá? Então, o IMM. Vamos lá. Essa aula está baseada nas tabelas que estão presentes aí no livro. Vocês estão vendo aqui, ó, de avaliação nutricional na prática clínica. Tá? É um livro pequenininho, com espiral, fácil de consultar. Tem essas tabelinhas todas que eu estou mostrando para vocês. Na verdade, a tabela do IMC eu peguei lá do livro da Lilian Cupari, mas a tabela é exatamente a mesma que está aí. Então vamos lá, deixa eu tirar isso daqui. Bom, vamos organizar essa festa toda aqui. Vou dar um pouco mais de zoom. Vamos lá. Bom, então eu vou criar aqui um paciente qualquer, sexo masculino, sexo feminino, e a gente vai, lembrando que essa aula é de adultos, tá? E aí a gente vai classificar de acordo com cada um desses indicadores, tá? A única coisa que eu fiz no Excel foi só colocar os termos aqui, para ficar organizado bonitinho, mas não tem fórmula nenhuma, ó. Olha aqui em cima, ó. Não tem fórmula nenhuma, tá? Vou colocar essas fórmulas junto com vocês. Isso daqui são só as unidades das medidas que estão aqui do lado. Então vamos pegar um paciente que pesa 90 quilos, tem 1,85 m e 22% de gordura corporal. Vamos supor que esse indivíduo ele tem, vou inserir uma linha aqui, que esqueci de colocar, idade. Idade, vou botar aqui, ó, 22 anos. Tá? E preciso de uma outra informação que é o sexo. Então, sexo, vou botar aqui masculino. Sexo masculino, 22 anos, 90 quilos, 1,85 m, 22% de gordura. Primeiro cálculo que a gente vai fazer é o índice de massa corporal. Vai ser igual ao peso dividido pela estatura duas vezes. Olha lá. IMC 26,29. Então eu vou reduzir aqui umas vírgulas, só para a coisa ficar bonitinha. Tá? Então 26,3 arredondado. Tá? 26,3, fácil. O que eu vou fazer? Vou pegar a tabela aqui, ó, tabela do índice de massa corporal. Indivíduos adultos, tá? Idosos, outra classificação, crianças, eu preciso olhar no gráfico. Bom, adultos, 18 a 24,9, eutrofia. Então tá aqui, ó, 26,3 tá maior que 24,9, tá aqui, ó, entre 25 e 29,9. Então vou chamar isso aqui de pré-obeso ou sobrepeso. Tá? Então vou botar aqui, ó, pré-obeso. Essa é a classificação dele segundo o índice de massa corporal. Aí você vai falar assim, Sérgio, mas talvez ele tenha uma quantidade de massa muscular alta, talvez ele tenha uma quantidade de gordura baixa, não sei, vamos analisar? Vamos. Para isso, a gente vai começar analisando primeiro com o índice de massa gorda. O índice de massa gorda, vou tirar essa tabela daqui, vamos lá, vamos pegar o índice de massa gorda. O índice de massa gorda é dado por quilograma por metro ao quadrado. Então a gente vai fazer o seguinte: primeiro eu preciso achar a massa gorda. Qual é a massa gorda? Então eu vou colocar aqui, ó, igual ao peso vezes o percentual de gordura. Isso é a massa gorda. Peso vezes o percentual de gordura, tá? Dividido por 100. Isso daqui, 19,8, não é o índice de massa gorda, isso é a massa gorda. Para corrigir isso aqui, eu preciso botar um parênteses, porque o índice de massa gorda é a massa gorda dividido pela estatura ao quadrado. Então, eu vou dividir duas vezes pela estatura. Sérgio, não entendi o que você fez muito rápido. Pausa o vídeo, volta um pouquinho, assiste de novo, que aí você vai entender direitinho o que eu fiz. O que eu fiz? Peguei a massa gorda, dividi pela estatura ao quadrado. Tem outras formas de fazer isso? Tem, eu posso fazer uma regrinha de 3. Pego ali, qual é o peso? 90 quilos. 90 quilos está para 100%. Qual é a massa que eu quero encontrar? É a massa de gordura. Então, é a massa referente ao percentual de 22. Aí eu boto lá, 90 está para 100, X está para 22. Vou fazer essa regra de 3 e vou achar a massa gorda.
Só que aqui eu quero achar o índice de massa gorda, então eu tenho que pegar a massa gorda e dividir pela estatura ao quadrado. Bom, vou tirar essas vírgulas todas aqui para ficar bonito. 5,8 é o índice de massa gorda dele. Então vamos lá, sexo masculino, sexo feminino. Para o sexo masculino, 5,8 está aqui, ó, entre 3 e 6. Então, isso é considerado normal ou eutrófico. Tá? Então, segundo o índice de massa gorda, ele está eutrófico. Vamos tirar o índice de massa gorda daqui. Não temos dúvidas, vamos passar para o próximo. O próximo é o índice de massa magra. Aqui, ó, índice de massa magra. Vou trazer já para cá. Pronto. Então, índice de massa magra, a gente tem o seguinte. Vamos lá. É a massa magra dividido pela estatura ao quadrado. Ou seja, eu vou pegar o peso, vou tirar a gordura. Peso menos a gordura. Tá, legal. Então, eu vou pegar esses 78% do corpo dele, porque 22% é gordura, então 78% é o que está sobrando, é a massa magra dele, a massa livre de gordura. Bom, vamos lá, vou fazer esse cálculo, só que eu preciso dividir esse resultado, que é a massa magra, pela estatura ao quadrado. Então, eu vou usar o mesmo princípio que a gente fez lá no índice de massa gorda. Eu vou colocar aqui, ó, igual ao peso dele vezes 0,78. Por que 0,78? Porque o percentual de gordura dele é igual a 22. Aí eu vou dividir isso daqui por 100. Depois eu vou dividir pela estatura ao quadrado. Vou colocar o outro parênteses ali. A gente não tem nenhum tipo de problema na fórmula. E tá lá. Isso aqui vezes 100. Eu já botei 0,78, era para eu ter feito de outra maneira. Como eu já botei já vezes 100, deixa eu tirar isso daqui. Pronto. Agora está aqui, agora está certinho o índice de massa magra. O índice de massa magra dele deu 20,5. Aí você vai falar assim, Sérgio, espera aí, não entendi o que você fez. Você colocou o número, depois tirou dividido por 100, o que significa isso? É porque eu já fiz o cálculo de cabeça, já estou tão habituado a fazer isso daqui, que eu pego e faço o seguinte, 0,78 é a mesma coisa que eu pegar 78 e dividir por 100. E aí eu coloquei o dividido por 100 quando não era necessário. Então, ó, B4, que é a célula que me dá o peso dele vezes 78 dividido por 100, ou peso dele vezes 0,78. Bom, dividido pela estatura ao quadrado, que é a célula B5. Então, 1,85, vou dividir duas vezes por esse valor. Tenho lá o índice de massa magra de 20,5. Aí, nesse momento, você pensa assim, Sérgio, 20,5 significa o quê? Que é muito, que é pouco? Como é que eu interpreto isso daí? Bom, vamos lá. Existem diferentes possibilidades. Uma possibilidade, tá, é a gente comparar com a mediana, com o percentil 50 para a mesma faixa etária e sexo. Então, eu venho aqui na tabela, eu tenho sexo masculino 22 anos. Então, essa primeira linha aqui, ó, idade 18 a 34 anos, percentil 50, que é a média, tá, quando a distribuição for muito grande de valores. Então, eu tenho ali o que seria o mediano, a média para um sujeito de 18 a 34 anos em relação à massa magra. Então, 18,9 é o valor de referência para o sexo masculino. Para o sexo feminino é 15,4. Então, o que eu posso fazer? Posso chegar à conclusão que ele está acima da média. Ou eu posso fazer um cálculo que é o cálculo de adequação. Como é que é feito esse cálculo de adequação? A adequação é feita da seguinte maneira. Eu vou pegar o valor que eu obtive, vou dividir pela mediana, que no caso aqui é 18,9, e vou multiplicar por 100. Isso daqui nada mais é do que fazer uma regrinha de 3 e identificar, tá, qual é o percentual de adequação. Nesse caso aqui, deu 108,5. A eutrofia vai de 90 a 110. E aí depois vai a cada 10 pontos percentuais, tanto para cima quanto para baixo. Tá? Como a gente está falando de massa magra, se ele está a 108%, 110%, 120%, 130%, isso não faz diferença, isso não o classifica como obeso, porque o excesso de massa magra não é critério para diagnóstico de obesidade. Então, a gente não fala de obesidade nesse caso, a gente fala simplesmente em eutrofia. O sujeito ele está eutrófico. Bom,
E aí, como é que fica o parecer nutricional desse paciente? O parecer nutricional desse paciente fica da seguinte maneira. O paciente se encontra com um IMC que o classifica como pré-obeso ou sobrepesado. Porém, fazendo uma investigação da composição corporal dele, eu encontro o seguinte: peso de massa gorda e peso da massa magra estão adequados, ou seja, as massas gordas e magras estão adequadas, estão dentro dos parâmetros de normalidade, sendo a massa magra próxima ao limite superior ali, ó, 108,5. O índice de massa gorda também deu pertinho do limite superior, que é 6. Então a gente tem tanto a massa gorda quanto a massa magra dentro da classificação de eutrofia, de normalidade, segundo esses parâmetros, porém mais próximos de limites superiores. Se esse indivíduo tivesse um peso, por exemplo, mais baixo, vamos botar aqui um peso de 85 quilos, ele já vai ajustar aí as coisas para mim. Tá? Eu teria um índice de massa gorda mais baixo, um índice de massa magra mais baixo e um índice de massa corporal também mais baixo. Então, se esse indivíduo perdesse um pouco de peso, caísse para 85 quilos, todos os três indicadores entrariam dentro da normalidade, como a gente acabou de observar aqui. Tá? Fazer uma análise da composição corporal da maneira como eu estou colocando aqui para vocês, me dá uma possibilidade muito melhor de trabalho, porque eu consigo identificar exatamente o que está provocando um excesso, o que está provocando um déficit. Né? E assim eu consigo entender melhor o que precisa ser feito com esse paciente, se é aumentar a massa gorda, se é aumentar a massa magra. Nesse caso, a gente poderia estar falando de uma redução de ambos, que não teria problema algum, por exemplo, com a manutenção do percentual de gordura e uma redução da massa em 5 quilos, simplesmente com uma dieta hipocalórica. Tem como fazer outras coisas? Tem como fazer um monte de outras coisas. Por exemplo, poderia aumentar a massa magra e reduzir a massa gorda, aí o percentual de gordura ia ficar mais baixo, e aí esse peso continuaria talvez num pré-obeso, mas o índice de massa gorda ficaria mais baixo e o índice de massa magra ficaria mais alto. Bom, o que importa aqui para a gente é entender como que funciona esse cálculo. Esse cálculo funciona de uma maneira muito simples. Eu identifico as massas, no primeiro caso, massa corporal, no segundo caso, massa gorda, no terceiro caso, massa magra, e vou relacionar com a estatura. Então, índice de massa corporal, peso, ou seja, massa corporal, dividido pela estatura ao quadrado. Índice de massa gorda, massa de gordura, dividido pela estatura ao quadrado. Índice de massa magra, a mesma coisa. Massa magra, dividido pela estatura ao quadrado. Esse é o momento que você fala assim, Sérgio, entendi tudo, agora eu vou gabaritar a prova e vou atender super bem os meus pacientes. Espero que você tenha gostado aí do nosso vídeo e daqui a pouco eu posto outro para vocês.